como disse o Amon na sua oração, é que juntos possamos aprender, sentir o Espírito, né? Sermos edificados. Portanto, fiquem à vontade aí para compartilhar seus pensamentos e sentimentos que tiverem ao longo da aula. E eu sei que poderemos ser ensinados pelo Espírito por meio de cada um de nós que estamos aqui, tá? Quem puder ligar suas câmeras seria muito bom em vocês, mas se não puder, tudo bem. Mas fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos aqui falar um pouquinho do nosso curso. Nós vamos, nas próximas semanas, estudar esse livro do Elder Bednar, O Poder de Tornar-se, Padrões Espirituais para Prosseguir com Firmeza em Cristo. Aqui são os requisitos, queria lembrar dos requisitos para o crédito. Precisamos ter 75% de frequência, que no caso aqui vão equivaler a 6 aulas assistidas. Nós vamos precisar ler o livro, já compartilhei com vocês ele no grupo, e até o final do curso também fazer a avaliação de aprendizado. E aí nessa avaliação vocês vão compartilhar a sua experiência ao participar desse curso e estudar o livro. Nessa próxima imagem aqui tem o calendário com as designações e as aulas. Hoje nós vamos ter aqui seria a aula 1, né? Mas que seria dada semana passada, mas devido ao aulão a gente vai ministrar ela hoje. Mas aqui estão as aulas de cada semana. Ali do dia 31 de março a 4 de abril, que é a conferência geral, a gente vai ter uma semana de recuperação. E as recuperações vão continuar naquele formato de aulas gravadas. E as aulas esse curso aqui vai até o dia 25 de abril, vai até o último sábado de abril. E nós vamos ter 7 aulas apenas. Então, para você alcançar os 75% de frequência, você vai poder faltar apenas uma aula. Se você faltar mais de uma, você já sabe que tem que fazer recuperação. Tá bom? Depois eu vou compartilhar essa informação no grupo. Ah, esse livro, ele tem uma proposta aqui. Logo no início dele, o Elder Bednar, ele compartilha 2 perguntas orientadoras que a gente vai abordar ao longo do curso. As perguntas são: como posso saber qual é a minha situação perante Deus? E como sei se meu caminho está de acordo com a vontade do Pai Celestial? Então, durante o estudo desse livro, durante esse curso, a ideia é que a gente possa encontrar respostas juntos para essas perguntas e também no nosso estudo individual do livro. Mas eu queria saber de vocês agora. A gente, antes da gente começar aqui no assunto de hoje, como é que vocês responderiam essa pergunta? Como posso saber qual é a minha situação perante Deus? E como sei se meu caminho está de acordo com a vontade do Pai Celestial? E aí, o que que vocês acham? O que nós responderíamos a essas perguntas? Fez não ter briga. Como é que você pode saber como é que está a sua situação diante de Deus? Como é que você pode saber que seu caminho está de acordo com a vontade dele? O que você acha, Rafael? Só porque eu tô com a câmera ligada, eu É, acabei por de... isso que não tem câmera ligada. Olha, eu tava pensando aqui, acredito que através do espírito, né? Pelo menos Sim. no meu caso, acho que eu consigo saber da minha situação perante Deus se eu posso sentir a paz que o espírito traz, né? Tanto a paz de consciência quanto a paz do espírito. E também através da oração, acredito, para poder saber se as escolhas que eu estou fazendo, né? O caminho que eu estou seguindo, se está de acordo com a vontade do Pai Celestial. Pode ter mais coisas, né? Acho que também é algo pessoal, mas eu consigo sentir bastante por meio disso, né? Do espírito e da oração.
Ah, obrigado. E de fato a gente consegue sentir, né, pelo Espírito, né, como é que a gente está e nas nossas orações. O Espírito ele pode nos indicar como é que está o curso da nossa vida, né? A gente vai sensível aí. Obrigado, Rafa. Alguém tem algum pensamento a mais aí de algo que você da sua experiência pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, de que forma eu posso saber qual é a minha situação perante Deus? Eu acredito que através das escrituras, né, elas nos indicam que é dessa forma, através das escrituras, eu posso ver se as minhas ações estão de acordo, né? E a oração também. Muito bom, Maria. Muito bom, obrigado. Excelente. As escrituras, quando a gente estuda as escrituras, conhece o caminho que a gente deve trilhar, a gente vai poder saber como é que está o nosso caminho, né? Se a gente está seguindo aquele caminho que as escrituras ensinam, né? E aí a gente vai poder saber a nossa situação. Por isso que é importante estudar as escrituras. Obrigado. Muito bom, mano. Pensem sobre isso, tá? Ao longo do curso, ao longo do seu estudo. O Aldebed quer que a gente pondere nessas duas perguntas, tá bom? Mas o que que o Pai Celestial espera de nós, né? O que que ele espera que a gente se torne? Vamos começar aqui lendo duas escrituras que vão falar um pouquinho sobre isso. E vou convidar aqui a... Sabrina, você pode ler para nós? Opa, Luiz. Eu Vai que é tua, posso ler. Luiz. Eu Vai que é posso tua. ler depois. Não, pode. Perfeito. Perfeito, vosso Pai que está nos céus. Oi, vocês estão me ouvindo aí? Eu tô ouvindo. Eu nem ouvi o Luiz ler. Vocês ouviram Eu bem aí o também Luiz? não ouvi. Só Ninguém vi o ouviu. Travou, finalzinho. só o Só vi o final. finalzinho. Eu também só ouvi o Pai que está nos céus. Eu falei, amém. Tá bom. Eu vou ler aqui então tudo, tá bom? Vamos lá, lê de novo, lê de novo. Eu não sei o que aconteceu, tá? E sabei vós que sereis os juízes deste povo, de acordo com o julgamento que vos darei, que será justo. Portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade eu vos digo que devereis ser como eu sou. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ok, obrigado. Então, olha só, são dois momentos diferentes do ministério do Salvador Jesus Cristo. Um que ele falou nas Américas, algo que ele ensinou nas Américas, e algo que ele ensinou lá no Velho Mundo, né? Aí eu queria, com base nessa escritura que nós lemos aí, eu queria perguntar para vocês, em que Deus espera que eu me torne? De acordo com esses versículos aí. Expectativa, o que que Deus espera? Em que Deus espera que eu me torne? Tal como o Salvador Jesus Cristo. Então ele espera que eu seja como ele e tem mais algo mais aí. O que mais? Podem usar o chat também, se precisar, viu? E o Salvador também fala, ele ensina que devemos ser. Opa, pulou aqui. Volta, volta, volta. O Salvador ensina que a gente tem que ser como ele e também temos que ser perfeitos. Sejam vós perfeitos, como é o perfeito vosso Pai que está nos céus. E ele fala de uma demonstração lá no livro de Mórmon, para o povo aqui das Américas.
deverei ser como eu sou, tá bom? Então, guarda isso. Uma expectativa do Senhor é que a gente seja como Ele e sejamos perfeitos como Ele é. Agora, quando Ele dá esse mandamento de que a gente seja perfeito como Ele, o que que é esperado de nós? Então, já que Ele nos dá esse mandamento de ser perfeito como Ele é, o que que Ele espera de nós, então, na sua opinião? Significa ser perfeito e ser como Cristo é? Então, é, Jesus Cristo, ele nos deu um grande exemplo, né, para nos tornarmos perfeitos. E a nossa parte, o que nós devemos fazer é, como uma moça falou, que eu não lembro qual foi o nome, falou que nós devemos ter a atitude de querer mudar. Então, se eu tô com um hábito ruim, eu tenho a oportunidade todos os dias de mudar para me tornar como ele. E o que vai me ajudar com isso são as escrituras, são os hinos da igreja, muitos recursos que a igreja nos oferece para nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado, Eliane, muito bom. Esse é um dos significados mesmo. Quando o Senhor nos manda ser perfeitos, né, como Ele, uma das coisas que Ele nos está pedindo é que a gente possa mudar, que a gente possa ser uma melhor versão de nós mesmos. Nesse primeiro capítulo do livro, Aldebert fala sobre isso, né? E é algo que o Evangelho de Jesus Cristo nos ajuda a ser uma melhor versão de nós mesmos, porque o Evangelho de Jesus Cristo está aqui para nos ajudar a cumprir esse mandamento, de nos tornar perfeitos como é o Salvador Jesus Cristo. Mas para isso a gente precisa ter essa atitude de mudar. Obrigado, Eliane. Dá uma olhadinha nessas gravuras aqui. Eu queria saber de vocês, qual dessas gravuras é perfeita, na opinião de vocês, e por quê? Se vocês fossem definir, se alguém perguntasse para vocês, ó, qual dessas aqui é perfeita, qual que vocês indicariam e por quê? Eu acho essa primeira, Por a quê? Por perfeita, quê, Eliane? Por quê? Por quê? porque ela tem muitos detalhes que a gente pode observar que nas outras são, parece que foi pintado no rápido, no seco, mas o primeiro pensou em cada detalhe para mostrar mais, para ter ser mais realista. Ok. Ela talvez é mais ricas em detalhes ali, né? Ok. Obrigado, Eliane. Alguém tem alguma opinião diferente aí? Escolheria uma gravura diferente? E por que você escolheria? Eu achei a segunda imagem mais bonita, mas depois eu vi que a primeira detalhes, né? Os detalhes fazem a diferença, então tem relevo, tem profundidade. Acho que é isso. A terceira eu não vou nem opinar porque eu não sei muito bem o que é. Aí por terra, desculpa, pessoal, mas já voltei. Temos um comentário aqui no chat. Não sei, peguei o pensamento certo, mas acho que parte disso vem de desenvolver os atributos de Cristo. A primeira é mais detalhista. Boa, Jonathan. E é isso mesmo, Jonathan. Precisamos desenvolver os atributos de Cristo. Olha só essa declaração que nós temos aqui relacionada a esse assunto, que foi ensinada pelo presidente Nelson. Deixa eu ver aqui.
Ah, Amon, você pode ler para nós? Posso. Não devemos ficar desanimados se nossos sinceros esforços em alcançar a perfeição nos parecem hoje árduos e infinitos. A perfeição é incompleta nessa vida. A plena perfeição só será alcançada depois da ressurreição, e somente por intermédio do Senhor. Olha só. O Senhor nos deu o mandamento de sermos perfeitos, mas aqui o presidente Nelson fala que a perfeição é incompleta nessa vida. E a plena perfeição só é alcançada depois da ressurreição. Bom, olha só esse detalhe. Com base nisso aqui que o presidente Nelson ensinou para nós, vocês saberiam dizer qual é a diferença entre ser perfeito e ser plenamente perfeito? Vocês conseguem me dizer a diferença disso? Significa ser perfeito? E qual a diferença entre ser perfeito e ser plenamente perfeito? Eu acho que ser perfeito talvez seja algo temporário, talvez. Ser plenamente perfeito seja algo duradouro, que dure para sempre, talvez. Perfeito seria algo temporário e plenamente perfeito, algo duradouro, eterno. Ok? Sim, isso daí. Ok? Ok? Obrigado, amor. O que mais? Que outros pensamentos vocês têm sobre isso? Bom, quando Deus deu o mandamento de sermos perfeitos, para mim já seria, na minha perspectiva, já seria uma plena perfeição, porque algo que é perfeito já é feito por completo. Aí agora que ele já está, que o presidente Nelson informou que é plena perfeição, ou seja, só será alcançado depois da ressurreição. Então eu fiquei um pouco perdida. É Mas verdade. isso é um bom acalento para o nosso coração, porque ele manda a gente ser perfeito, mas ao mesmo tempo a gente não deve ficar desanimado por não alcançar essa perfeição. Até porque essa perfeição plena, né, completa, plenamente completa, só vai ser dada por intermédio do Senhor e depois da ressurreição. Mas isso não significa que a gente não deva buscar, tentar sermos perfeitos. Nossos sinceros Vitor, esforços, né, Maria? Obrigado. Aliane? Vitor, é, eu entendo que uma pessoa perfeita, ela está sujeita ainda a cometer alguns erros, né? Não quer dizer que ela é totalmente perfeita. E plenamente perfeito, que eu entendi, é que é uma Ah, pessoa que alcançou a perfeição completa, então já está 100%. ok, Eu entendi ok. assim. Tá bom, obrigado. E às vezes a gente fica um pouco confuso, né, nesse mandamento, né, do Senhor que ele nos deu. E uma das ideias do livro é isso, é a gente entender princípios que vão nos tornar perfeitos. E é importante lembrar que a perfeição, como ele falou, que ela é incompleta nessa vida. A gente não vai alcançar a plena perfeição, que a gente vai já entender como é que isso funciona, né? Mas o Senhor espera, sim, nossos melhores esforços para alcançar a perfeição, né? Não é a gente não pode dizer assim, já que eu não vou ser perfeito, então eu vou largar de mão algumas coisas. Não, o Senhor não espera isso. Espera que a gente se esforce sinceramente para cumprir aquele encargo que o Senhor deu nas Escrituras, de ser perfeito como Ele é. E para entender mais sobre como é que funciona essa perfeição incompleta? Olha essa outra declaração aqui do presidente Brigham Young. Todas essas declarações estão lá no livro, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sabrina, consegue ler para nós? Podemos Tenta, alterar a desculpa, Sabrina. Enquanto ela está lendo, tenta identificar sobre isso, né? A diferença entre perfeição e plena perfeição. Vai lá, Sabrina. Podemos alterar a fraseologia da sentença e dizer:
sede-vos tão perfeitos quanto puderem, pois isso é o que podemos fazer, embora esteja escrito: Sedes perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Quando tudo que fazemos corresponde ao melhor que podemos fazer, tanto em nossa esfera de atuação como na situação em que nos encontramos. Estamos justificados na lei, na retidão, na misericórdia e no julgamento que pertencem ao Senhor do céu e da terra. Somos tão justificados quanto os anjos que se assentam diante do trono de Deus. O pecado que permanecerá sobre toda a posteridade de Adão e Eva é o de não terem dado o máximo de si. Quando usamos o termo perfeição, isso se aplica ao homem na sua condição presente, e da mesma forma aos seres celestiais. Hoje somos ou podemos ser tão perfeitos em nossa esfera de atuação como Deus e os anjos o são na deles. Mas mesmo a maior inteligência que há pode continuar a se expandir para níveis mais elevados de perfeição. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta ou dúvida, fique à vontade, tá bom? Para falar e compartilhar. Mas olha só, aqui o presidente Brigham Young, ele fala sobre esse termo aqui, ó, sermos perfeitos em nossa esfera de atuação, como Deus e os anjos são na deles, né? E ele fala desse tipo de perfeição. E o que significa isso para vocês, na opinião de vocês? Sermos perfeitos e é algo que nós podemos ser em nossa própria esfera de atuação. E é esse tipo de perfeição que o Senhor espera de nós, em expectativas fortes sobre nós, nessa vida. Mas o que significa isso para vocês? Presidente, talvez eu tenha uma ideia aqui. Recentemente estava vendo sobre Natanael, né? Quando o Senhor chamou Natanael para seguir ele. E o Senhor lançou um elogio muito, muito importante para Natanael. Ele disse o seguinte: aí está um verdadeiro israelita, né? Um bom israelita, um grande israelita, em quem não há dolo. Então, talvez aquele era um dos atributos mais bem desenvolvidos por Natanael. E talvez naquele atributo ele fosse alguém perfeito. Não perfeito, tipo assim, sem erros, mas estava tão difundido nele que ele poderia tranquilamente usar essa expressão, sabe? Em quem não há dolo de jeito nenhum, por exemplo, ou um atributo como esse, né? E lembrando que também ao contrário acontece, né? As imperfeições. Tem pessoas que têm muitas imperfeições no caráter delas, sabe? Então, tranquilamente eu poderia dizer também que várias pessoas, né, no geral, por exemplo, têm problemas com a mentira. Isso é uma fraqueza de caráter que o Senhor pode nos ajudar a reverter, né? Então, ser mais perfeitos no quesito da honestidade, por exemplo, sabe? Então, acho que gira um pouco em torno disso. É o que eu penso, tá? Obrigado, Luiz. É um bom pensamento. De fato, o Senhor espera que a gente busque esses traços da perfeição em nosso discipulado. Por exemplo, de sermos honestos, de sermos íntegros. A gente pode se esforçar para ser perfeitamente honesto, para não mentir, para não falar nenhuma mentira. E dentro dessa nossa esfera aqui de atuação, a gente pode ser perfeito nisso. Ou alguém discorda aqui disso, que a gente pode viver sem contar mentira, sem mentir? Como você usou o exemplo do Natanael, né? Não havia dolo nele. É um exemplo também nas Escrituras, que a gente pode ver que naquilo ele era perfeito. Ele tinha alcançado um grau de perfeição. E para alcançar esse nível, é preciso esforço da nossa parte. Preciso esforço para a gente ser perfeito dentro dessa nossa esfera de atuação. Obrigado, Luiz. Alguém tem algum outro pensamento, alguma dúvida sobre isso? Bandar. Seja bem-vindo a Bandar.
Quer falar? Muito obrigada. Não, eu pensei, eu nem sabia que estava ligado. No momento, não. Eu concordo com o que foi dito até agora. Acho que é isso mesmo. Eu lembrei do exemplo de Abraão também, né? Que também o Senhor fala de como ele, em vários momentos ali, foi perfeito em algumas atitudes. E quando a gente pensa nisso, por exemplo, Abraão também fez coisas que não agradaram ao Senhor. Mas aí a gente vê que ele fez coisas que foram perfeitas perante os olhos do Senhor, nós podemos nos focar pelo menos em um atributo que nós precisamos melhorar Tá, mais e focar, não, vou ser muito melhor naquilo, para que assim eu possa pelo menos agradar o Senhor nisso, né? Pode ser uma forma da exato. gente ser aproximar mais. E é assim que os profetas ensinam, né? Inclusive tem um tópico lá no um capítulo do Pregar Meu Evangelho sobre os atributos de Cristo, que nos convida a fazer essa análise e ver qual atributo, como é que a gente está nos atributos e fazer metas em melhorar em atributos específicos, né? Porque o Senhor espera que a gente seja perfeito dentro da nossa esfera de atuação, o melhor possível. E aqui tem outros exemplos, ó. Eu vou compartilhar com vocês. Amanda, você pode ler para nós? Amanda Ledo. Aqui, sai daqui. Posso? Nesta vida, certas ações Muito bem, podem agora eu ser. vou participar dessa reunião aqui, tá? Tudo- Fique à vontade, Ada. Desculpa, estou atrapalhando a irmã aí. Poxa Não, vida. tudo bem. Deu certo lá? Deu tudo certo. Obrigado, viu, gente? Uma Tá boa noite bom. para vocês aí. Tá legal. Um abraço, meu amigo. Tchau. Tchau. Vai lá, Amanda. Vai que é tua. Tá. Nesta vida, certas ações podem ser aperfeiçoadas. Um goleiro pode terminar uma partida sem deixar passar nenhuma bola. Um cirurgião pode realizar um procedimento cirúrgico sem cometer um erro sequer. Um musicalista pode executar um programa inteiro sem errar nenhuma nota. Da mesma forma, podemos alcançar perfeição em termos de pontualidade, pagamento do dízimo, guardar a palavra sabedoria e assim por diante. O enorme esforço exigido para atingir tamanha autonomia é recompensado por um profundo senso de satisfação. E o mais importante é que as conquistas espirituais na mortalidade acompanham-nos por toda a eternidade. Olha só que interessante, né? O Senhor, ele não vamos alcançar a plena perfeição nessa vida, mas sim o Senhor espera que a gente seja perfeito. Inclusive, o presidente Nelson deu alguns exemplos aqui, ó. A gente pode ser perfeito em ser pontuais. A gente pode ser perfeito em pagar um dízimo, honesto, em guardar a palavra de sabedoria. A gente pode ser perfeito nessas coisas. E é uma expectativa do Senhor. E aí a gente precisa lembrar que a gente precisa, se não somos ainda, a gente precisa se tornar degrau por degrau, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Então, eu queria, com base nessa declaração aqui, eu queria que vocês pensassem, e quem puder compartilhar, se não for muito pessoal, mas queria que vocês tentassem lembrar de uma experiência em que vocês identificaram uma certa ação na sua vida que precisava ser aperfeiçoada. Pensa numa ocasião que isso aconteceu com você, que você identificou algo que você precisava se aperfeiçoar, melhorar. Que esforços você teve que fazer para isso acontecer? Se puder compartilhar uma experiência pessoal que você já teve sobre isso, se não for muito pessoal, né? Eu posso compartilhar. Alguém já tinha levantado. Você pode compartilhar, Banda. Depois da Sabrina, fala também. Ah, tudo bem. Eu tinha. Quando eu me batizei na igreja, eu já tinha vindo
da Igreja Católica. E aí eles já tinham falado sobre o dízimo, e só que eu não sabia como era que fazia realmente. A gente dava, tipo, o quanto quisesse. Ah, você leva dentro de um envelope o quanto tu quiser. Era bem assim. Então, quando eu aprendi, mas já era um princípio que eu gostava de seguir. Quando eu aprendi sobre o dízimo de verdade, como é que fazia, como é que funcionava, e como é que deveria ser pago realmente para o Senhor, e aí eu comecei a me dedicar muito a esse mandamento. E eu lembro que quando eu me batizei, eu estava na faculdade, então eu não tinha um emprego. Eu recebia só as bolsas de permanência, né? Bolsa para permanecer. E foi me ensinado que bolsa você não é obrigado, né, a pagar. Vai mais de tua própria dedicação. Mas eu fazia muita questão de separar o dinheiro do dízimo. E apesar de não ser muito dinheiro, o Senhor nunca me deixou faltar. Então eu consegui ir para o instituto, consegui ir para a faculdade com esses valores e conseguia me virar bem com dentro das minhas possibilidades. Então, para mim é um mandamento que eu vejo as bênçãos acontecendo e eu faço muita questão de sempre que eu estou trabalhando e que eu tenho como fazer isso, eu faço questão de obedecer, de ser o melhor possível nesse mandamento. E quando eu estou falhando, eu sempre sinto um incômodo muito grande e procuro me organizar de novo. Não, você não pode falhar nisso, porque você sabe que tem que fazer. Então, é isso. Ok, obrigado, Wanda. Muito bom. Ah, e a Sabrina queria compartilhar algo também? Experiência que teve sobre isso? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. Minha mãe sempre reclamou disso de mim, que acontecia as situações, vinha logo aquele espírito de contenda comigo, e eu Querendo reinar com sangue e horror. sempre perdi a paciência com muita facilidade. Só que depois de uma aula do instituto, onde o professor tinha falado que a gente não pode deixar o espírito de contenda dominar a gente, principalmente no meio de conversas difíceis. Parece que os meus olhos abriram assim, e eu descobri um mundo novo. Realmente foi muito difícil logo no início, mas eu me esforcei muito e eu sempre coloquei essa frase na minha mente, que eu não podia deixar o espírito de contenda me dominar. Então foi uma prática muito difícil, mas hoje eu tô colhendo os frutos. Eu realmente me tornei uma pessoa muito paciente que nem eu acredito, nem minha mãe acredita, mas eu realmente não deixo mais me levar pela raiva, principalmente no meio de conversas difíceis. Foi muito difícil no início, mas agora eu tô colhendo os frutos e é muito gratificante. Obrigado, Sabrina. Obrigado pela experiência. Eu acho que todos nós já tivemos algo assim, né? A Wanda falou de um mandamento, do dízimo, né? Você falou de algo da sua personalidade, que às vezes é bem difícil de trabalhar, né? E ele fala no livro, Aldebert, que às vezes, muito interessante, ele falou que às vezes a gente não vai conseguir eliminar nessa vida algumas coisas da nossa natureza, mas a gente vai conseguir dominar nossa natureza. Muito interessante isso que ele ensinou. E graças ao Evangelho de Jesus Cristo, né, a gente pode conseguir, como o presidente Nelson aqui falou, essas conquistas espirituais aqui na mortalidade. E essas conquistas, essa mudança no nosso caráter, guardar o mandamento, vão nos acompanhar por toda a vida. Obrigado, Emerson. Eu queria fazer uma pequena atividade de ponderação e de aplicação agora conosco, tá bom? O mandamento é de sermos perfeitos como nosso Salvador, como Jesus Cristo. Então, o convite agora para nós aqui, eu vou dar um tempinho para vocês, pense um pouco agora e registre pelo menos duas ações específicas em minha vida que precisam e podem ser aperfeiçoadas com urgência. E eu queria que vocês pensassem sobre isso agora e, se possível, anota.
essas ações específicas que você sente que precisa aperfeiçoar. Talvez em algum mandamento, talvez em algo na sua natureza, no seu comportamento. Como a Sabina falou que era briguenta, já não é mais. Pensa sobre isso, anota aí, se possível. E depois, queria que você escrevesse aí quais esforços farei para isso, para aperfeiçoar essa parte do discipulado. E como buscarei a ajuda do Senhor nesse processo. Tá bom? Dá uns 2 minutinhos aqui para vocês pensarem e registrarem suas respostas para essas perguntas e a gente já volta. Em se não for muito, pessoal, alguém gostaria de compartilhar aí sua resposta? Se não for muito, pessoal. Alô? Oi, Estão oi, me Maria, ouvindo? estamos te ouvindo. Sim. Quando eu fui escrever aqui, né, as ações que precisam ser aperfeiçoadas, então eu tive que botar em um grau de prioridade, né, o que tem que ser mais priorizado no momento. Então eu lembrei muito que nesse domingo o Elder Martins informou, né, que a nossa base sempre é e sempre será Deus. Então eu fiz as minhas ações que precisam ser aperfeiçoadas conforme Ele. Por exemplo, eu coloquei aqui orar mais, com fervor, realmente conversar, não fazer uma simples oração, né? Orar mais e ler as escrituras. E de que forma eu posso, quais são os meus esforços e o que Deus pode me ajudar nesse processo? É que eu posso tirar um tempo antes de dormir para orar, né? E ler também antes de dormir, porque assim eu consigo dormir até melhor quando eu faço isso. Meu coração fica sereno e eu sinto que eu nem tenho pesadelo. Sinto que os pesadelos nem vêm. Ok. É muito legal.
hoje de manhã eu acordei com essa sensação de paz, assim, sabe? Então, eu acho que são dentre as muitas ações que precisam ser aperfeiçoadas, mas essa é a mais importante, né? Ainda mais agora que eu estou voltando. Então, participar do instituto, trocar ideias com as pessoas, né? E acho que isso é muito importante. Importante, Maria. Obrigado. E, nossa, você falou de algumas coisas tão importantes, né, especiais. É as coisas pequenas e simples, mas que trazem poder para a nossa vida, né? Eu tenho certeza, olha, nenhum de nós vai conseguir ser perfeito na nossa esfera de atuação se a gente não tem o hábito de estudar as Escrituras, de orar todos os dias. Não vamos conseguir, porque a oração e o estudo das Escrituras trazem poder para a nossa vida. Elas convidam o Espírito para nos ajudar nesse processo, convidam o Salvador Jesus Cristo a participar. Obrigado, Maria. O meu convite é que a gente possa pensar sobre isso. Vamos pensar e, principalmente, ponderar na nossa motivação para fazer isso, tá bom? Qual é a minha motivação para me esforçar a fazer essas mudanças, a me aperfeiçoar, tá bom? Inclusive nesse capítulo tem essa pergunta lá, durante esse capítulo. Eu até trouxe aqui para vocês. A gente vai pensar sobre isso, ó. E aí eu queria ouvir alguns de vocês de uma forma bem breve, quem puder colocar no chat sua resposta. Mas qual é a sua motivação para tornar-se como Jesus Cristo? O livro, o nome desse curso é O Poder de Tornar-se. A gente falou aqui hoje sobre ser perfeito, como Cristo é. Mas o que te motiva a buscar se tornar como Jesus Cristo? Se você pudesse declarar isso em uma frase, o que você diria? Pode ligar o microfone e falar ou pode usar o chat. Fala, amor. Eu acho que quando nós nos tornamos como Jesus Cristo, nós acabamos criando uma luz. E Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. E a minha escritura favorita diz que nós somos a luz do mundo, Mateus 5, 14 a 16. Então, quando a gente cria essa luz, as pessoas elas veem essa luz e acaba nos olhando como Jesus Cristo. Eu já vi tantas pessoas falarem para outras pessoas: nossa, eu vejo Jesus Cristo em você, eu vejo o Salvador em você. Então, inclusive já falaram isso para mim, eu fiquei muito, muito orgulhoso, com vontade de realmente fazer mais, ser como Jesus Cristo ele foi, como ele é, como ele nos ensinou como que deveríamos ser. Obrigado, amor. E que paz, né? Poder ver que alguém dizer que vê Cristo, né? É nosso semblante. Obrigado, amor. Aliane? Oi. Então, o que me motiva é saber que Jesus Cristo ele nos ama muito e que ele deu a vida dele por nós. Ninguém iria suportar passar por tudo que ele passou, mas ele fez isso porque ele nos ama e ele quer que nós possamos retornar à presença dele. E isso me motiva muito saber que ele vive e que ele está no meio da gente. E a qualquer momento nós podemos nos comunicar com ele por meio da oração. Obrigado, Aliane. Mas sua resposta. De fato, eles nos amam, né? E o amor deles deveria nos motivar, né? Tem muito a ver com essa outra pergunta aqui, né? Qual é a motivação do pai e do filho de nos ajudar a nos tornar como eles? Sabiam que eles estão muito
motivados a nos exaltar, cada um de nós, eles fizeram um plano para nos redimir, para nos ajudar a nos tornar como eles são. E parte do plano, como a Liane falou aí, foi esse aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu poderia até parafrasear aqui: não pereça, mas que sejamos plenamente perfeitos, porque plenamente perfeito é vida eterna. Essa é a minha motivação também, para me aperfeiçoar, para ser melhor. É o amor que eu tenho por Deus, pelo Salvador Jesus Cristo, por tudo que eles fizeram por mim. E ainda fazem, e ainda estão fazendo e ainda vão fazer. E o meu convite é esse, que a gente possa pensar qual é a nossa motivação para sermos perfeitos, para perseverar no caminho do convênio, para não desanimar quando a gente falhar em sermos perfeitos dentro da nossa esfera de atuação. Que a gente possa ter uma forte motivação, porque eles tiveram, eles têm, eles estavam dispostos a dar a vida para nos salvar. E eu amo o meu Salvador por isso. Eu sei que ele vive, eu sei que ele ama cada um de nós. Eu sei que cada um de nós pode ser um pouco mais perfeito a cada dia, graças à expiação de Jesus Cristo. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Eu queria testificar dessas verdades e compartilhar meu testemunho com vocês hoje. E faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sabrina colocou aqui no Amém. chat: sei que esse é o caminho que devo seguir para ser exaltado com minha família e assim voltar a viver com o Pai Celestial. Obrigado, Sabrina. Estamos no caminho certo, meus amigos. Essa é a maior motivação que a gente pode ter. Na próxima aula, nós vamos continuar nosso estudo e nós vamos estudar mais princípios relativos ao capítulo 1, tá bom? Podem estudar o livro todo, mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a expiação de Jesus Cristo pode nos ajudar a ser perfeitos, tá bom? Então, ponderem sobre isso, estudem o livro, especialmente o capítulo 1. O link da frequência está no chat. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Não esqueça de preencher a frequência. E nós vamos encerrar com uma oração, porque coladinho aqui com essa aula vai começar o curso Princípios do Evangelho de Jesus Cristo, especialmente para membros novos, membros que estão retornando à igreja e não membros, tá bom? Então vamos encerrar com uma oração. Wanda, você poderia oferecer a oração para a gente? Amém. Alice? Ok. Sim, sim, posso sim. Com licença. Nosso querido e bondoso Pai Celestial, nós agradecemos imensamente, Senhor, por esta oportunidade que nós temos, a oportunidade de estar nesta terra, termos o Teu Evangelho em nossas vidas, podemos aprender princípios que nos ajudarão a nos levar ainda mais para próximo de Ti. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, cada um de nós e as nossas famílias, a serem ainda melhores naquilo que nós precisamos para nos aproximar de Ti. Que o Senhor nos dê a força que nós precisamos a cada dia. Pai, nós te amamos. Nós amamos o Teu Filho Jesus Cristo. E amamos o Espírito Santo e agradecemos pela companhia dele. Pai, nós agradecemos por esta aula maravilhosa, pelas inspirações que vieram de Ti e que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática as coisas que aprendemos. E esta oração que nós fazemos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Wanda. Obrigado a todos pela participação. Espero vocês na próxima quarta. Entre lá no grupo do curso. E quem for ficar nessa aula agora, continue aí com a gente, continua na sala. Até mais, presidente. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Luiz. Vídeo Moisés. Vídeo Moisés. Não esqueça de assinar a lista de frequência.
Obrigada, diretor, pela preenchendo a frequência. Obrigado eu. Ah, eu vou te mandar um zap daqui a pouquinho, viu? Que eu tenho um mistério para tu me revelar aí. Ixi! Mas é um mistério bom, Tá. tá bom? E já te mando uma Tchau. mensagem aí. Tchau, Tá tchau. bem. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. E de Moisés. Deixa eu só parar a gravação aqui e já volto, viu? Rapidinho.